Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas ideias de uma figura assim incontornável da nossa cultura, que é o Mário de Andrade. A gente tem aqui uma seleção de citações dele, sabe? Originalmente, talvez, fossem para ajudar estudante em redação, mas a nossa ideia é que é ir um pouco além. A gente quer tentar pegar a essência do pensamento do Mário que tá nessas frases, né? Entender por que elas ainda mexem com a gente, por que provocam e falam tanto sobre identidade brasileira, sobre criar, sobre a sociedade, enfim, vamos abrir isso juntos. Uma coisa que sempre me fascinou no Mário de Andrade é essa multiplicidade dele. Ele era tantos, né? Não só o autor de Macunaíma, o poeta de Pauliceia Desvairada. Ele foi crítico de música, de literatura, um pesquisador, assim, apaixonado pelo folclore, um agitador cultural mesmo e gestor público também, pioneiro. Isso já diz muito, né? Para quem talvez precise refrescar a memória. Mário de Andrade foi um dos motores da Semana de Arte Moderna de 22, né? Aquele marco. Pauliceia Desvairada saiu naquele mesmo ano. Foi tipo um grito de independência da poesia, sabe? Rompendo com o passado, capturando São Paulo, e Macunaíma, claro, de 28. Aquela obra-prima meio doida, né? Mistura mito, lenda, fala popular. Aquele retrato do Brasil, o herói sem nenhum caráter. Mas essa busca dele pelo Brasil não parou nos livros, não. Ele, botou o pé na estrada mesmo. Viajou pelo norte, nordeste, ouvindo, anotando, gravando música, história, dança. Ele queria conhecer o Brasil de verdade, né? O Brasil profundo. E aí, em 35, ele virou o diretor do Departamento de Cultura de São Paulo. Um projeto super ambicioso. Ajudou a criar a biblioteca, parque infantil, escola de arte, e começou um trabalho importantíssimo de preservar nosso patrimônio. Nossa, foi gigante o trabalho dele. Pois é. E, olha, por trás disso tudo tinha um projeto de vida, quase uma obsessão, né? Ele mesmo colocou isso numa carta por Manoel Bandeira, que é a nossa quarta citação aqui. Minha obra toda badalar assim: brasileiros, chegou a hora de realizar o Brasil. É forte essa frase, né? E esse realizar o Brasil não era só um jeito de falar. Era um programa mesmo, estético, existencial. Realizar o Brasil, o que isso queria dizer para ele na prática? Era só fazer arte com um tema brasileiro? Ah, e é muito além disso. Significava, primeiro, um mergulho fundo na brasilidade, em tudo que ela tem. Era preciso, sabe, cortar o cordão umbilical com a Europa, que ainda mandava no bom gosto. Tinha que descobrir ou até inventar uma linguagem artística nossa, autêntica. E isso passava por valorizar o que era visto como menor, né? Lenda indígena, folclore afro-brasileiro, música caipira, o jeito de falar do povo. Era uma tentativa de construir uma identidade cultural a partir daqui, de dentro, reconhecendo e abraçando nossa mistura, nossas contradições. Era uma tarefa enorme. Por isso, talvez ele usou esse verbo realizar, né? Tornar real mesmo, concreto, aquilo que ainda era só uma possibilidade. Entendi. Uma busca por autenticidade, então, que passava por conhecer e expressar essa nossa diversidade toda. E essa busca por se expressar de forma autêntica aparece também no jeito como ele via o próprio ato de criar, né? Tem a primeira citação: escrevo sem pensar. Tudo que o eu inconsciente grita, penso depois. Não só para corrigir, mas para justificar o que escrevi. Assim, de primeira, parece um pouco, sei lá, caótico, quase uma defesa do improviso total. Pode parecer, mas acho que o ponto-chave está na segunda parte. Penso depois. Não é só um jorro sem controle que acaba ali. Ele reconhece a força do inconsciente, sim, dessa matéria-prima que vem sem filtro. Isso era importante para os modernistas, né? Com a influência da psicanálise e tudo. Mas o Mário não para aí. Ele diz que o pensamento vem depois. Não para negar o impulso, mas para trabalhar em cima dele. Corrigir, sim, mas também justificar. Ou seja, entender, dar sentido, organizar aquilo que veio do fundo. Ah, então não é jogar a razão fora, mas colocar ela para trabalhar essa matéria bruta que surgiu. Tipo isso? Exatamente. É um processo de duas etapas, quase uma dialética, né? Primeiro ouvir o grito do inconsciente, deixar ele vir. Depois vem a consciência crítica, a reflexão. E essa ideia, olha que interessante, conversa com a sexta citação.
O passado é lição para se meditar, não para se reproduzir. Aqui, o material bruto não é o inconsciente, é a história, o passado. E, de novo, a atitude que ele propõe não é copiar, repetir, é meditar. Meditar sobre o passado e meditar sobre o próprio inconsciente. Parece que a chave para ele é sempre esse trabalho de pensar sobre alguma coisa, né? Sem dúvida. Nos dois casos, o valor não está só no material em si, seja o impulso criativo ou o fato histórico, mas no que a gente faz com ele usando o pensamento crítico. É a análise, sabe? A digestão intelectual. A busca por sentido que transforma o grito em arte ou o passado em lição. Reproduzir o passado ou só deixar o inconsciente jorrar sem pensar depois seria ficar na superfície, talvez. A meditação, a justificação, a análise, é isso que permite aprender de verdade e criar algo novo com mais profundidade. É um processo ativo, né? De elaborar. E esse processo de elaborar, de transformar informação bruta, seja do passado, seja de dentro da gente, em conhecimento útil, em aprendizado de verdade, exige método, né? Exige ferramenta. Fico pensando em quem está justamente nessa fase, né? De absorver, processar muita informação, estudantes se preparando para provas importantes, por exemplo. Nessas horas, ter as ferramentas certas faz toda a diferença. Olha, se tem estudante ouvindo a gente e quer se preparar de verdade, com material bom e um método que funciona, vale muito a pena conhecer o Medcoub. É só entrar em medcoub.com.br ou baixar o app. Lá tem o maior banco de questões do Brasil. Sério, tem prova anterior de tudo que é instituição, questão comentada por especialista, resumo prático para ajudar a fixar, aula completa e até flashcard pronto para revisar onde quiser. É um suporte completíssimo para quem leva a sério essa parte de meditar sobre o conhecimento e transformar isso em resultado. E essa necessidade de ter ferramenta boa para analisar, que a gente falou agora para os estudantes, de certa forma, ecoa na crítica que o próprio Mário fazia, né, sobre como as ideias são debatidas de forma superficial. Isso leva a gente para a quinta citação, que é uma atualidade, assim, desconcertante. As pessoas não debatem conteúdo, apenas os rótulos. Nossa Senhora, parece que ele escreveu isso hoje de manhã vendo o Twitter, sei lá. É impressionante, né? Como essa frase bate forte ainda hoje, talvez até mais. Ela aponta para essa tendência que a gente tem, talvez piorada pela velocidade de hoje, pela polarização, de simplificar o outro, as ideias do outro, reduzir tudo a caixinha, a rótulo. Falar do rótulo, ele é isso, ele é aquilo, isso é lacração, aquilo é conspiração, é muito mais fácil, né? Do que encarar a complexidade do argumento, as nuances do pensamento da pessoa. Mas por que será que a gente cai tanto nessa cilada do rótulo? É preguiça de pensar? Medo do que é diferente? Olha, pode ser uma mistura de coisas. Um jeito interessante de pensar nisso talvez venha da segunda citação. Não devemos servir de exemplo a ninguém, mas podemos servir de lição. Tem uma diferença aí sutil, mas importante. O exemplo, geralmente a gente pensa como um modelo ideal, perfeito, sem erro. Já a lição vem da vida real, com erro, acerto, ambiguidade. Os rótulos talvez funcionem um pouco como essa busca por exemplos fáceis. Ao rotular, a gente encaixa a pessoa ou a ideia numa gaveta que já existe na nossa cabeça. E aí a gente ignora a complexidade, aquilo que faria da pessoa ou da ideia uma lição mais rica, mas talvez mais desconfortável de aprender, né? Entendi. O rótulo meio que evita o trabalho de lidar com a complexidade real, com as contradições que nos tornam lição. É isso. Exatamente. Evita o esforço de entender o conteúdo, a substância. E o resultado, como o Mário já via lá atrás, é um empobrecimento gigantesco do debate público. A conversa vira uma batalha de estereótipo, uma guerra de etiqueta. Ninguém ouve ninguém de verdade. A comunicação trava. E é um desafio constante, né? Mesmo para quem tenta ficar atento, não cair nessa de simplificar o mundo com rótulo. É verdade. Exige uma atenção constante mesmo. E essa recusa à definição fácil, à categoria fechada, também está no jeito como o Mário pensava a arte. Aí a gente chega na terceira citação, que é quase um ato de humildade. Devo confessar, preliminarmente, que eu não sei o que é belo e nem sei o que é a arte. Vindo de quem veio, um dos maiores artistas e intelectuais que a gente teve, é uma afirmação e tanto. Parece até provocação. E é em grande parte. É uma declaração muito modernista.
Ele está questionando séculos de tradição que tentaram criar regra fixa, universal, para o que é belo, para o que é arte. Quando ele diz eu não sei, ele está, na verdade, abrindo espaço. Está dizendo, a arte não cabe em fórmula pronta. A beleza pode estar onde a gente menos espera, até no que a academia achava feio, disforme. É uma defesa da liberdade de experimentar, de buscar forma nova de expressão. Era a alma do modernismo, né? Uma recusa radical a qualquer autoridade que quisesse dar a palavra final sobre estética. Uma humildade que meio que desarma, né? E ao mesmo tempo abre um campo enorme para criar. E essa ideia de abertura, de não se prender à definição, talvez se ligue com o que ele pensava sobre liberdade. A 7ª citação é meio misteriosa. A liberdade não é um prêmio, é uma sanção que há de vir. A palavra sanção aqui soa meio estranha, né? A gente geralmente liga à punição. Sim, é uma escolha de palavra que causa estranhamento mesmo, e por isso força a gente a pensar. Como a fonte que a gente tem aponta, o sentido aqui parece não ser de penalidade, mas de algo que se impõe, sabe? Uma consequência inevitável. Quase uma lei da natureza ou uma condição que faz parte da existência. O Mário parece sugerir que a liberdade não é algo que dão pra gente por mérito, tipo um prêmio por bom comportamento ou por chegar num certo nível. Não é uma recompensa que vem de fora. Então seria tipo um direito fundamental? Uma parte essencial do que é ser humano? Que mesmo que tentem reprimir uma hora, ela se impõe. Seria isso? Exatamente essa linha. A liberdade nesse sentido, e aí a gente pode pensar na liberdade de expressão, política, mas também na artística, que ele defendia tanto, é uma exigência que está dentro da gente. É uma sanção no sentido de que é uma condição da qual não dá para escapar. Algo que há de vir, que pressiona para acontecer. Assim como ele questiona a definição fechada para a arte, aqui ele parece dizer que a liberdade não se contenta em ser só uma ideia bonita ou algo que alguém concede. Ela é uma força fundamental, uma necessidade que grita para se tornar real. Não é um presente confortável, é uma condição essencial, talvez até um fardo que a gente precisa assumir. Então, juntando as peças aqui da nossa conversa, o que fica desse mosaico de frases do Mário de Andrade? A gente viu a paixão dele por aquele projeto de realizar o Brasil, né? De criar uma identidade cultural nossa, autêntica, a partir da nossa própria mistura. Exploramos a visão dele sobre criar, essa dança entre o impulso que vem de dentro e a reflexão crítica que vem depois. Pensamos sobre a importância de olhar o passado não para copiar, mas para meditar, para tirar lição. Debatemos a crítica dele, tão afiada e tão atual, sobre essa cultura do rótulo que deixa tudo superficial. E, por fim, falamos das ideias dele sobre a arte como um campo aberto e a liberdade como essa condição essencial, inescapável. Fica muito claro que o pensamento dele vai muito além da literatura, né? Continua falando com a gente hoje diretamente. Sem dúvida. O que continua tão forte no Mário de Andrade é essa capacidade de fazer perguntas fundamentais para a gente, perguntas que não têm resposta fácil. A obra dele, as reflexões, são um convite constante para a gente se engajar de um jeito mais honesto, mais crítico, com o mundo em volta, com a cultura que a gente consome e faz, com o jeito que a gente debate ideia, com a nossa própria busca por identidade individual ou coletiva. Questões como a dificuldade de definir arte, essa tensão entre respeitar a tradição e buscar o novo, ou a nossa tendência de simplificar o outro com o rótulo. O Mário não dá resposta pronta, mas ele oferece um espelho crítico e ferramenta para a gente encarar essas questões complexas que continuam aí super pertinentes. Ele desafia a gente a pensar. Desafio na cabeça, a gente deixa uma provocação final para quem ouviu a gente até aqui, inspirada diretamente por essa conversa, pensando naquele chamado forte do Mário para realizar o Brasil, para buscar nossa autenticidade cultural, e lembrando da crítica dele aos rótulos que impedem a gente de ver o conteúdo. Como é que nós, hoje, na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas relações, podemos responder a esse chamado? Como a gente pode buscar essa profundidade, essa autenticidade, meditando sobre o nosso passado e o nosso presente, para ajudar nessa realização do Brasil, sem cair na armadilha da simplificação, do estereótipo que ele já denunciava tão bem. Fica aí a reflexão.